Unindo ideias, construindo sonhos e renovando saberes. Este foi o tema do Congresso Conhecer 2012, que aconteceu em Aracruz entre os dias 6 a 8 de julho. Durante os 3 dias do evento, os congressistas acompanharam palestras com renomados profissionais. Participaram de oficinas e palestras temáticas, feira educacional e entretenimento. Cristina Lenz falou sobre prática do planejamento, dos sentidos aos seus princípios, e deixou algumas dicas para os educadores. Basicamente, quando a gente pensa em planejar, a gente foge um pouquinho dessa ideia do planejamento burocrático, né? Então, o nosso foco é discutir a questão do planejamento com sentidos. Que sentidos o professor dá para esse planejamento? Porque a partir do momento que você dá sentido a tudo que você faz na sua vida, e agora se tratando de planejamento, né, especificamente, quando o professor ele dá um sentido para o que ele está fazendo, ele vai planejar com mais felicidade, né? Então ele vai planejar sem estresse, ele vai planejar às vezes até com cansaço, como disse o nosso palestrante Cortella, mas ele não vai planejar com estresse. Mas ele precisa produzir sentido, porque a prática do planejamento ela vem de resquício de uma prática da época da ditadura militar, do tecnicismo. Então é uma prática de planejamento de imposição de poder, porque o planejamento ele não foi criado para facilitar a vida do professor na realidade, ele foi criado para ser um mecanismo de poder, de controle. Se você está fazendo bem feito, o que você está dando na sala, para que alguém pudesse controlar essa prática. Então eu venho na minha discussão trabalhar a questão dos sentidos, os verdadeiros sentidos que você tem que dar esse planejamento para você fugir desse muro de lamentações que o professor tanto reclama do ato de planejar, que é fazer um planejamento mais saudável, um planejamento mais reflexivo, um planejamento criativo e participativo. E aí a gente discute todos os elementos do planejamento que eles eram e vão continuar sendo, né, objetivos, conteúdos, metodologias, avaliação, que isso é formal, é um documento formalizado e que ele deve continuar existindo, mas sim a reflexão da prática de como isso deve ser feito para que ele seja com sentido e com coletividade e participação. Bem, a gente está o tempo todo palestrando e olhando, né, como que os nossos cursistas estão recebendo aquela mensagem que você está levando. E eu hoje percebi que nas 2 palestras a receptividade foi muito boa, eles participaram, eles discutiram junto, a gente teve trocas, né? E eu acredito que a gente teve um êxito na palestra, foi muito legal e eu acho que eles aceitaram muito bem. E saíram, mais importante do que isso, pensando numa prática transformadora, que é para isso que a gente vem, né? O nosso fazer é pensar que você possa sair daqui não do jeito que você entrou, mas com pouco... Nem de pensamento de mudança, mas de pensamento de reflexão, de transformação sobre aquilo que foi trabalhado.